Hoje no Folha Invest nós conversamos sobre consórcios imobiliários. Para isso nós temos aqui o economista Luiz Calado, autor do livro Imóveis. Olá Luiz, quais são os principais custos embutidos na aquisição de um consórcio imobiliário hoje? Os custos envolvidos, eles giram em torno de 15 a 17% da carta. Ou seja, se você tem uma carta no valor de 100 mil reais, você vai pagar 17 mil reais distribuído ao longo do tempo. Tá? Os principais custos são a taxa de administração, por conta da administração dos cotistas, né, dos beneficiários do produto. Você tem um fundo de reserva no valor de 5% e você tem algumas taxas de seguro. Tá? Então, geralmente, fica em torno aí de 13 a 17%. Vamos explicar um pouquinho melhor o que são cada um desses custos. O que exatamente cobre uma taxa de administração? Cobre esse serviço de recebimento das cotas das pessoas envolvidas, né, no consórcio, e também a operacionalização. Você precisa juntar o volume de recursos, fazer o sorteio, né, e destinar os recursos, enfim, tudo com auditoria. Então a taxa de administração ela é reservada para isso. Tá? Quanto aos seguros? Os seguros, alguns consórcios eles têm seguro de vida, seguro da prestação, e finalmente esse fundo de reserva ele é revertido no final do processo, né, ele pode ser revertido aos beneficiários do consórcio. Tá? Ele é um fundo para garantir em caso de inadimplência. De que forma é feita essa devolução? Ao final, quando termina o prazo do consórcio, então se você tem um consórcio de 10 anos, no final desses 10 anos é feita essa conta para avaliar a sobra, tá? E aí, havendo a sobra, essa sobra é distribuída a cada um dos cotistas. Então, isso só ocorre no final do plano do consórcio. E dentre todos esses custos, Calado, o fundo de reserva, a taxa de administração e o seguro, algum deles é mais viável para o comprador negociar com o banco? Olha, é muito difícil negociar nesse produto. Tá? Num financiamento, a gente está acostumado a negociar a taxa. Num CDB, que é um investimento, a gente também está acostumado, dependendo do volume, você tem uma taxa diferenciada. No consórcio, a taxa geralmente é atrelada ao prazo. Então, prazos mais curtos, de 10 anos, por exemplo, tem geralmente uma taxa menor de administração, 13%, só para falar alguns grandes números, e um consórcio de 15 anos provavelmente teria uma taxa maior. Tá? Então, para ter uma taxa menor, o prazo teria que ser menor. Quando o comprador do consórcio imobiliário dá um lance para antecipar a sua carta de crédito, ele recebe algum desconto ou as prestações continuam fixas, já que não há juros nesse tipo de prestação? O valor é descontado, né, do montante que você deveria pagar ao final do consórcio. Então, se você está falando de um consórcio de 200 mil reais e é dado um lance de 100 mil reais, esse valor de 100 mil reais é descontado aí dos seus 200 mil reais. Essa pergunta é importante, né? Qual o valor do lance? Na média, os lances vencedores, eles chegam a 50% do valor da carta. Tá? Isso é atenção, porque muitas pessoas acham que vão entrar no consórcio, vão dar um lance de 10% e vão levar. Geralmente é em torno de metade do valor da carta, o lance vencedor. Então, para que ele seja contemplado logo no início do consórcio, seria conveniente que ele tivesse pelo menos metade do valor do imóvel que ele pretende adquirir, é isso? Exatamente. Exatamente. E mesmo assim, há o risco do lance não vencer. Isso é importante ressaltar. Né? Se houver um lance maior, esse vai prevalecer. Enfim, você sempre pode dar um lance a cada mês, né? De acordo com a Assembleia. E na hora de escolher a forma de compra, de avaliar os custos da compra do imóvel, é possível o comprador comparar o consórcio imobiliário com o financiamento ou não? Isso não é recomendado? Isso não é recomendado. Esqueçam essas calculadoras que fazem esse tipo de comparação, porque se trata de um produto completamente diferente. No financiamento, você recebe o valor integralmente no primeiro dia. No consórcio, é uma incerteza. Então você não sabe quando será sorteado. Dessa forma, não tem como comparar a taxa de administração
de um consórcio com juros bancários, porque são produtos, características completamente distintas. Se você fizer essa comparação, logicamente, o consórcio ele vai ter um custo menor, só que pode te levar a uma decisão muito errada. Tá? Se você precisa do bem, naquele instante você precisa obter um financiamento. Esse é o mais adequado.